Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre o intestino. Você sabia que ele é considerado o nosso segundo cérebro? Por quê? É o que a gente vai saber no programa de hoje. Aproveite a oportunidade, ligue para cá e participe. 0 Operadora 11 3337 5886. 3337-5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação todos os dias, sempre, na última foto, mesmo que ela não esteja atualizada, não seja a foto do dia, não tem problema. Escreva a sua pergunta ou então a sua sugestão de tema e, se quiser, mande através das mensagens particulares por qualquer uma das nossas redes sociais. As mensagens são abertas para que você possa enviá-la e aí você tem sua pergunta respondida e a sua identidade preservada. Os canais da HIT você também já sabe, pode acompanhar tudo pelo canal HIT TV lá do YouTube. É bem fácil para ver e rever o nosso conteúdo a hora em que você quiser e a todo momento você é convidado a assistir a programação ao vivo. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta e neurocientista. Hoje compartilha o conhecimento dele sobre o nosso tema. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria receber você aqui. Muito obrigado. Agradeço o convite mais uma vez. Uma boa tarde ao amigo telespectador da HIT. Estou sempre à disposição para tirar as dúvidas. Doutor, é bem curioso isso, né? De falar de intestino e cérebro. Explica pra gente, para começar, a relação de todo o nosso aparelho de digestão, né? O aparelho digestivo. Ele tá ligado em que ao cérebro? Olha só, o aparelho digestório no geral, há décadas atrás, a gente tinha a noção de que ele participava apenas da digestão do alimento e na captação dos nutrientes para o funcionamento de todas as células do nosso organismo. À medida que foi se estudando, descobriu que o aparelho digestório em geral, né, estômago, intestino delgado, intestino grosso, tem, além desse processo de digestão, ele tem uma particularidade. Ele tem uma rede nervosa, então existem células que só tem no cérebro, que são os neurônios, existem células no sistema digestório que atuam para o controle do próprio aparelho digestório. Os cientistas ficaram fascinados com isso. Falaram, peraí, os neurônios atuam no aparelho digestório, no intestino, será que ele tem alguma relação mais íntima com o sistema nervoso, né? O sistema nervoso central? Quando eu digo sistema nervoso central, eu estou me referindo ao cérebro. E aí eles descobriram que há essa relação e cada vez mais há uma relação muito forte entre o sistema digestório, que agora também tem células nervosas, por isso que alguns estão chamando de segundo cérebro, e o nosso primeiro cérebro, o cérebro verdadeiro que está aqui dentro da cabeça. Então a relação realmente está muito próxima entre os dois cérebros. E como é que se dá essa comunicação entre cérebro e intestino? Olha só, a comunicação até onde se sabe, através de um nervo que sai do crânio diretamente para as vísceras, chama de nervo vago. Esse nervo, ele controla todas as funções dos órgãos internos, órgãos abdominais, órgãos pélvicos. Então, ele também influencia o intestino. Então, os movimentos que o intestino produz, o peristaltismo, tem influência do sistema nervoso. Então, agora, o que eles estão acreditando, a ciência atual está acreditando, é que, de alguma forma, o intestino também dá um feedback para o sistema nervoso. Então, eles trabalham em conjunto. Embora essa rede nervosa que existe no intestino, que hoje é chamado de sistema nervoso entérico, consiga funcionar de forma independente e, claro, mandar informação para o cérebro. Então, isso tem uma relação bastante íntima e eles estão acreditando cada vez mais que o cérebro influencia no intestino, mas o intestino também influencia bastante no seu cérebro. Participação de Denver, nos Estados Unidos agora. Quem faz a pergunta é o Juan Pedro e quem manda o abraço aqui para nós, além do Juan, é o Isaac. Pergunta é a seguinte, o nosso intestino está ligado, doutor, aos nossos níveis de estresse e ao nosso estado de ânimo? Está sim. A parte das nossas emoções tem uma relação direta com o intestino, né? Tem até uma palavra que diz o indivíduo ele está com o humor alterado, ele está enfesado. Esse termo está relacionado
a produção de fezes pelo intestino. Então, o indivíduo que não tem um aparelho digestório regular, ele altera o seu humor. Isso, acredita-se que tem uma relação muito forte por um neurotransmissor que é produzido. O neurotransmissor é uma substância que age no cérebro, que boa parte é produzida no intestino. Então, tem sim uma relação bastante forte, tanto com o ânimo, com relação a crises de dor, com o emocional da pessoa de uma forma geral. Então, o intestino tem essa relação, sim. Agora, de maneira geral, os especialistas da área de saúde vêm pensando mais sobre isso para regular o intestino, ao invés de ficar tentando encontrar explicação para os problemas em outros lugares? É isso. Muitas das pesquisas com relação às bactérias que existem no interior do intestino, que chama de microbiota, existe nutricionista especialista nisso, alimento rico em microbiota. Isso tem um impacto positivo. Estão fazendo muitos testes em animais, em ratinhos. Ratos que têm uma microbiota ruim têm várias complicações, problemas, várias doenças. E os ratos que têm uma microbiota boa, que se alimenta com um alimento rico em uma microbiota boa, ele tem uma saúde plena. Então, há uma relação, sim, entre a doença, entre o intestino e, claro, a gente pode até dizer aqui entre a alimentação. Então, o que você se alimenta. Se isso favorece a boa microbiota, flora intestinal, isso vai ter um impacto muito positivo na sua vida. Vem ganhando bastante destaque, os profissionais falam cada vez mais dos probióticos, prebióticos, é disso que você está falando? É exatamente isso, são as bactérias benéficas. Nós temos no nosso intestino bactérias que são boas, bactérias que não são boas. O que acontece é que as bactérias boas, elas devem predominar. Se isso não acontece, pode ter problemas de variadas ordens, a gente vai abordar alguns deles aqui na medida do programa. Está diretamente relacionado, porque a gente imagina que quem tem o intestino preso tem problema, mas o hábito intestinal de cada um pode variar demais. Tem gente que reclama da enorme frequência diária, né, de evacuações. Como é isso? Só tem problema quem é constipado, não, né? A ideia é que o indivíduo vá de 3 vezes ao dia a 3 vezes da semana. Se você está dentro desse limite, varia bastante, está normal. Tá. Você vai ao banheiro 3 vezes durante o dia, é normal. Tá. Você vai ao banheiro 3 vezes durante a semana, também é normal. Fora disso, é que você já deve procurar um especialista. Normalmente, o indivíduo que tem problema de ordem intestinal, o indivíduo tem o intestino preso, vamos dizer assim, que é a maior recorrência de reclamações, isso está relacionado ao peristaltismo, que são os movimentos que o intestino faz para transportar o conteúdo interno, o alimento, né? E isso pode estar relacionado também com o tipo de alimento que você está consumindo. Alimento rico em gordura, por exemplo, ele atrapalha que o alimento ele fica mais pegajoso na parede interna do intestino, então ele demora mais a percorrer todo o espaço. Nosso intestino, da garganta até a região do reto, tem mais ou menos 8 metros de comprimento. E se você tem uma alimentação que desfavorece esse trânsito, você pode ter um problema de intestino preso, por exemplo. E isso pode afetar em várias coisas, inclusive no seu humor. Tá. E aí tem alimentos que melhoram o humor, é isso? Exatamente. Os alimentos que têm um componente, um aminoácido chamado triptofano, os neurônios que existem no intestino, a partir desse triptofano, ele produz o que chamamos de serotonina, que é o neurotransmissor que age na parte emocional do cérebro. A serotonina é bem conhecida porque quando se come chocolate, né, libera, né, a serotonina. E essa serotonina tem um impacto positivo no humor, ok? A serotonina é produzida no cérebro. Ela é produzida numa área chamada de núcleos da ráfida do mesencéfalo. 20% da serotonina é produzida no cérebro. Os outros 80% da sua serotonina é produzida no intestino, ok? É só chocolate? Não é só chocolate que libera serotonina. Então, talvez o melhor alimento que os profissionais estão recomendando agora é o ovo. O ovo, ele induz a produção de serotonina. Então, é um alimento barato, né? As nozes, os frutos do mar. E, claro, que o chocolate também induz a produção de serotonina. Isso vai ter um impacto positivo no humor. Perfeito.
E como é que os problemas intestinais, então, comprometem o funcionamento do cérebro? Olha só, encontraram no cérebro de pacientes com doenças, com esquizofrenia, encontraram bactérias no cérebro. Você fala assim, peraí, então existe bactéria, como que a bactéria consegue entrar no cérebro? Isso ainda é um mistério para a ciência, mas eles foram investigar outros cérebros, e inclusive cérebros de animais, e eles descobriram que as bactérias intestinais não só têm influência no cérebro, como parte dessas bactérias vivem no cérebro. Isso é bastante, primeiro, novo, né? E é difícil até de compreender, mas de alguma forma esses micro-organismos conseguem invadir o seu cérebro e se alojar lá. A ideia, o que se espera agora é que se esses micro-organismos sejam a parte boa da flora intestinal, ela de alguma forma tenda a ajudar. Essa é a expectativa, de que isso venha a ajudar no cérebro de alguma forma. Perfeito. Como é que o cérebro, doutor, se defende das bactérias que habitam no intestino, as ruins, Pois é. Então, até certo tempo acreditava que ele se defendia de todas. Agora já encontrou uma brecha, então algumas conseguem vencer. No começo do século passado, eles descobriram num cachorro, então eles injetaram um corante azul na circulação e eles descobriram que todos os órgãos ficaram azuis por conta do corante, menos um, o cérebro. E aí eles foram pesquisar por que o cérebro tem uma proteção extra contra o corante, esse tal corante azul, e aí eles descobriram o que chamamos de barreira hematoencefálica. Então o cérebro tem uma série de proteções, dentre elas a barreira não só de bactérias, mas contra toxinas, etc. Essa barreira é seletiva no cérebro, então não consegue entrar muitas coisas. É dessa forma que o cérebro se protege, por exemplo, de uma gripe. Você tem uma gripe, o vírus não consegue chegar no seu cérebro, porque existe essa barreira. Vez ou outra, acontece, o indivíduo pode desenvolver uma encefalite. Agora, o que está chamando a atenção é justamente o fato de que parte dessas bactérias consigam vencer a barreira hematoencefálica e viver lá no cérebro de alguma forma, né? Isso assustou a ciência. Deixa eu fazer a pergunta do Emerson Rodrigo Dias. Ele quer saber o seguinte, a causa, doutor, se você pode explicar para ele, a causa do intestino inchar e a barriga ser grande. Pergunta se vem da alimentação ou se é genético, porque desde que ele se lembra, ele sempre teve a barriga mais saliente até hoje, não achou um meio de desinchar, ele se sente mais inchado mesmo. E agradece aqui por poder fazer a pergunta. Olha, normalmente tem relação com a alimentação, normalmente tem. Inclusive a barriga masculina tem uma diferença da barriga feminina. Normalmente a barriga masculina, ela é aquela barriga em pé, pontuda, lisa, né? Porque o tamanho vem lá de dentro, vem das vísceras. Então o excesso de gordura nas vísceras faz com que os órgãos fiquem proeminentes. E aí, como o músculo abdominal do homem é muito forte, a tendência é a barriga ficar de pé. Esteticamente falando, alguns homens falam assim, mas eu tenho a minha barriga, ela é até bonita, tem piadas entre homens. A barriga feminina, a tendência é ela ficar mais abaixo, mais caída, porque a mulher armazena gordura na pele. Então a barriga pode não ser aquela barriga igual do homem, mas isso tem um impacto positivo, isso justifica até o fato de que as mulheres vivam mais. Os homens armazenam gordura internamente. Então, a barriga do homem é mais prejudicial do que o acúmulo de barriga da mulher. Exatamente. A barriga da mulher, as mulheres falam sobre a estética da barriga, que é mais inferior, mas isso do ponto de vista de saúde é melhor, porque a mulher ela tem uma dificuldade de armazenar gordura internamente. E armazenar gordura internamente isso vai parar nas artérias, isso aumenta o índice de infarto, que é muito mais comum em homens. Vamos atender a telespectadora? Está na linha a Maria, fala conosco de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oi Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo. Fica à vontade para fazer sua pergunta, Maria. Boa tarde, como vai? Tudo bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, o seguinte, quase todos os dias, é muito difícil o dia que eu não vou no banheiro, várias vezes que no final sai água, chegou até sangrar. Eu gostaria de saber do doutor se isso pode ser uma constipação ou o que vem a ser isso, tá bom?
Obrigada, Maria. Ela diz que vai várias vezes ao banheiro? Ao e banheiro. No fim do dia, às vezes, é só água. Não, precisa procurar precisa procurar um especialista. Primeiro, porque não é normal você ir ao banheiro muitas vezes. Lembra que eu falei agora no programa? Até 3 vezes ao dia ou 3 vezes na semana é considerado normal. Mais do que isso, é sugestivo de que algo não está normal. E a questão de haver o sangramento também no final do dia. Pode ter relação com a acidez que é eliminada. E essa acidez, claro, a região retal, ela é sensível à acidez. Isso pode danificar a mucosa e provocar o sangramento. Estou só especulando isso. Precisa de uma ajuda profissional para saber se realmente é isso, ou algo mais sério, ou se é algo que não deva dar tanta importância. Muitos médicos dessa área hoje, né, da questão gastrointestinal, eles vêm falando da importância até de observar as fezes, né? Você olhar, de você conhecer o seu hábito intestinal, né, coloração, textura, tudo. Correto. Porque às vezes é sinal de algo que está acontecendo de errado e se você simplesmente não olha... E você ignora, de repente você não tem nem como dar uma resposta para o seu médico por isso. Por exemplo, um indivíduo que tem problema de vesícula, cálculo biliar, problema no trânsito biliar, as fezes têm a tendência de ficarem esbranquiçadas. E aí o médico, quando você chega no médico, por exemplo, reclamando de dor abdominal do lado direito, o médico suspeita de cálculo biliar. Mas ele precisa de um feedback seu antes de solicitar um exame mais específico. Aí a coloração das fezes. Se você não sabe, aí você não colabora com o médico no diagnóstico. Por isso, é realmente importante, mesmo que as pessoas tenham algum preconceito, né? É importante esse exame, sim, das fezes. Pergunta aqui da nossa telespectadora, mandou por mensagem particular, a gente combinou que não falou o nome. Ela diz que ama o programa, quer perguntar para você, doutor, se é normal ir ao banheiro uma vez na semana, mesmo assim ter problemas. Não é normal. Então, o normal é 3 vezes por dia e até 3 vezes na semana. Se você vai uma vez por semana, você está retendo fezes, pode alterar a flora, se é que já não está alterada, problema de gases, problema de produção de serotonina, problema de humor, problema de sono, até depressão. Tudo relacionado a essa questão de ir ou não ir com frequência ao banheiro. Tem que procurar especialista. Pode estar relacionado, tem estudos já mostrando isso, sobre o impacto, inclusive da obesidade com o hábito intestinal e essa flora, essa microbiota que você falou? Tem sim, tem relação com o aumento de peso, com a facilidade que você ganha ou com que você perde peso. Tem relação com a saúde em geral, tem relação com o QI. Tem estudos dizendo que crianças com a microbiota boa têm um QI mais elevado, embora alguns neurocientistas não gostem da questão do QI, isso existe, é um teste para isso. E as crianças que vão melhor em teste de QI, eles têm uma flora intestinal diferenciada, para melhor. Então, eles fizeram primeiro o teste, um grupo de crianças foram bem, outro não tão bem, foram investigar o conteúdo intestinal no que diz respeito à flora, à microbiota. E descobriu que todas as crianças que vão bem, essas crianças têm o QI mais elevado. E o QI vem da onde? Senão do cérebro, da capacidade que se tem de solucionar problemas, entendeu? Então, é mais uma forte relação entre o nosso segundo cérebro, que é o intestino, e o nosso cérebro de verdade. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, disso tudo que a gente está falando, já o doutor vai falar mais sobre essa história do QI, já tem gente perguntando aqui a questão da inteligência, né? Enfim, mas queria aproveitar para perguntar, é genético isso? Então, a formação dessa microbiota intestinal, ela tem um viés genético? Ela é mais ambiental? Porque a questão da obesidade, hoje os especialistas vêm dizendo, não engorde a primeira vez, para você não ter problema. Então, é uma coisa que você tem que avisar já para gestante. Exatamente. Antes, né, no planejamento familiar, você já tem que avisar, porque a gente sabe o prejuízo que tem também a mulher quando ganha muito peso durante a gestação. Isso poderia, os estudos mostram até, já modificar ali a possibilidade do bebê ser obeso e ter outros problemas. Conta um pouquinho pra gente. Genético ou ambiental? Tem um componente genético, sim. Entendeu? Mas a questão ambiental também é forte.
Só tocando nessa questão aí de aumentar de peso, de ficar obeso alguma vez, as mães do passado faziam muito isso, deixavam seus bebês gordinhos porque era sinal de saúde. Hoje sabe-se que o sinal de saúde é manter o seu peso dentro do limite, né? O ideal é você nunca oferecer a informação de obesidade para o seu cérebro, para isso ser desconhecido para sempre. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo, intestino, nosso segundo cérebro. É isso mesmo, continue participando. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o intestino. Ele é mesmo o nosso segundo cérebro? O doutor diz que sim, que os estudos apontam para isso, e hoje outros especialistas vêm falando sobre a importância de cuidar da microbiota intestinal para ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Muitos nutricionistas falando sobre a importância dos probióticos, prebióticos, algumas formulações até em farmácias de manipulação, que aliás tem um cuidado às vezes especial, que é difícil de manter ali, né? O bichinho vivo para você conseguir fazer ele funcionar dentro do organismo. A gente fala sobre esse assunto hoje aqui com o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta e neurocientista. Aproveite, participe do programa. Ligue para cá. 0 operadora 11 3337 5886. 3337-5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque, também eu espero a sua participação. Doutor, por que existe essa memória do nosso cérebro, que é, na verdade, um grande sabotador? É assim que eu enxergo o cérebro nesse momento de manutenção de peso, quando se perde, especialmente bastante peso, né? Quando a gente fala de perder mais peso, 10 quilos, 20, existe uma tendência de você voltar para estaca zero e às vezes, como se o organismo estivesse tão desesperado que ele acumulasse mais, você engorda mais do que estava antes. O organismo, até o metabolismo diminui. Tudo isso para manter ou para voltar no que era antes. Eu sempre digo que gordura para o organismo é como dinheiro para a nossa vida. Quanto mais você acumular, melhor. Só que dinheiro no dia a dia faz bem, né? E gordura para o organismo em excesso não faz bem, embora seja a gordura que faça parte das coisas acontecerem. Então, a energia que as células, o fígado transforma a gordura em glicose para manter o cérebro, os músculos funcionantes. A gente precisa de gordura, não pode viver sem gordura. O que acontece é que o nosso organismo, no decorrer aí da evolução, nossos ancestrais passaram por períodos longos de estiagem. Então, nossos ancestrais não comiam todos os dias. Hoje nós comemos todos os dias. Dizem até que tem que comer 3 vezes ao dia, né? Não comia todos os dias. Quando comia, né, pegava aquela caça, não tinha onde armazenar. Então tinha que comer naquele momento ali. E de lá para cá, nosso organismo começou a acostumar, né, a se adaptar, vamos dizer assim, de colocar gordura em tecidos e em órgãos, para quando não tiver o alimento, o organismo consome o próprio alimento que vem da gordura que está armazenada. E com isso, nosso organismo hoje tem ganhado peso, porque nós não temos o problema de captura de alimento. Não tem escassez, né? Hoje não tem, pode ser a hora que for. Você abriu a geladeira, abriu o armário e você tem bombas calóricas lá para resolver o seu problema de caloria. E hoje nós não estamos gastando energia, nós consumimos demais, nós guardamos demais, né, a energia e nós consumimos pouco porque o nosso dia a dia tem baixa atividade física, então a tendência é isso, é só acumular. Para mudar essa chavinha no cérebro, vai um tempo, né? Vai um tempo. Dizem que você precisa ficar 1 a 2 anos no peso que você quer, para o seu cérebro fazer uma nova leitura e adotar aquele peso como o ideal. O problema é chegar no peso ideal, né? Esse é o problema. Manter por esses 2 anos. Manter, mesmo por conta da rotina. As pessoas trabalham de manhã, de tarde, trabalham em 3... não tem tempo de fazer exercício físico, se alimenta mal, e aí acaba indo para os fast food, que são bombas calóricas. E aí a tendência é o quê? Tudo isso vai parar na pele ou nas vísceras, e o peso começa a aumentar. Vamos lá. Você que está em casa já ouviu falar de transplante de
fezes? O senhor explica pra gente o que é isso, doutor? Primeiro que o nome assusta, né? Mas o nome é esse mesmo, transplante de fezes. Então eles retiram parte da microbiota do intestino da pessoa boa e introduz no intestino da pessoa que tem alguma doença ou que tem várias complicações. Esse tratamento, ele tem um efeito muito positivo em laboratório em ratos. Ratos que têm uma série de complicações, doenças sérias. Quando recebe a microbiota do animal saudável, tudo melhora nesse animal, tudo nele melhora. Então a tendência é que esse tipo de tratamento evolua, mesmo porque ele é zero de efeito colateral, né? Pode haver uma resistência por conta do nome, mas isso daí muda, né? Ao invés de transplante de fezes, transplante de microbiota resolve o problema. Ele tem uma... Mas hoje o nome é esse mesmo, né? O nome é esse, o nome é transplante de fezes. Existem empresas que estão investindo dinheiro em armazenar fezes, em banco de fezes, porque estão apostando no bem que esse tratamento pode trazer, e claro que isso pode trazer uma questão financeira para a empresa que está investindo nisso. Okay? Doenças, por exemplo, ratinhos que foram condicionados a desenvolver autismo, quando recebe a microbiota do rato saudável, todas aquelas características do autismo do ratinho desaparecem. Isso não significa que vai acontecer, né, com o humano, mas já é uma nova janela que se abre para um tratamento de uma doença que não tem cura, uma doença complexa de socialização. Até porque hoje não se tem muito sobre as causas, né? Tem aumentado o número de crianças autistas, né, dentro do espectro autista, e aí a gente não... As causas ainda são muito obscuras, aí não se sabe exatamente se pode estar relacionado à gestação, aos hábitos até da família, né, dessa gestante durante o período da gravidez, mas então pode ser uma janela. Pois é. Pode não ser a cura, mas de repente você pode melhorar até a questão de estereótipo. Então, trouxeram mais essa característica que não era conhecida. Então, eles induziram o ratinho a desenvolver isso e as características melhoraram demais. Então, talvez, num futuro não muito distante, tenhamos algum tipo de tratamento baseado em transplante de microbiota que tenha um impacto positivo para crianças, para pessoas que tenham problema de autismo também. Quando você fala do indivíduo saudável, sendo então a pessoa que está doando essa microbiota para outra pessoa, né, para fazer esse transplante, porque a pessoa segue viva, né? É um transplante que você pode fazer com a pessoa viva, enfim. Você está falando de quê? Um atleta? Porque do atleta a gente também sempre levanta uma questão aqui. O atleta não necessariamente ele é mega saudável, porque existe um desgaste muito grande. Exatamente. Né? É o rato normal, ele é o rato saudável. Não precisa necessariamente ser o rato atleta. Então, se ele for praticante de atividade física, o ratinho, existem exercícios para os ratinhos, pode ser benéfico, mas isso não é um fator, entendeu? Mas o ratinho saudável, normalmente pega o do rato jovem. Faz o tratamento, pega do ratinho jovem e introduz no ratinho doente ou no ratinho idoso. Então há uma expectativa disso também, para que pessoas de terceira idade tenham vantagem num tratamento como esse, receber microbiota de jovens. E aí isso de alguma forma induz o organismo do indivíduo já na terceira idade a se comportar como um organismo jovem também, porque isso é maravilhoso e zero de efeito colateral, pelo menos não se sabe ainda. Em tempo, você acha que em quanto tempo a gente já vai ter, não o transplante propriamente dito, disponível para as pessoas, mas o estudo em humanos? Olha, eu acho que nos próximos 3 a 5 anos já tenha estudos, né? Se é que já não estão pensando nisso. E quem sabe em 7, 10 anos já tenhamos tratamento com base nisso. Tratamento com relação a isso. Porque demanda um tempo, não é simples. Deu certo no animal, não necessariamente vai dar certo. Fizeram isso, por exemplo, com o aspartame, diminui o peso do rato. O rato emagrece, o ser humano não. Porque se comporta mais ou menos igual, mas não necessariamente as coisas vão funcionar. E aí demanda tempo, até ajustar uma questão bioquímica ou outra, demanda um tempo. Perfeito.
Vou te deixar uma pergunta, mas eu volto ainda para dar continuidade nela, doutora, enquanto eu chego para dar um recado. Você já falou um pouquinho, mas elenca para a gente algumas das doenças cerebrais que podem estar associadas ao intestino, por favor. Olha, eu falei da questão do autismo, né? Há uma expectativa girando em torno da doença de Alzheimer e eles sabem que pelo menos 10 anos antes de aparecer os primeiros sintomas da doença de Parkinson, o doente de Parkinson já relatou, pelo menos há 10 anos antes, problemas de ordem intestinal. Então, pode haver uma relação entre a doença de Parkinson e os sinais intestinais lá do passado. Doutor, me chama bastante atenção quando você falou do Parkinson. E anos antes da doença se manifestar, e a gente sabe quão difícil é esse início de doença, que a doença na verdade já estava lá, mas aí você vai tentando buscar o especialista e nada fica muito claro. Tem exame para saber dessa microbiota intestinal? Como é que as pesquisas avançam para a gente conseguir, se a gente não consegue parar o progredir da doença, que pelo menos a gente pudesse se preparar para esse momento? Pois é, Denise, a questão da doença de Parkinson ainda diverge sobre de onde ela vem. Abriu mais uma possibilidade de sinal da doença. A questão dos problemas intestinais que vêm antes relacionados com a doença de Parkinson. Então, isso não é efetivo, entendeu? Isso é mais uma mas é um indicativo. E, inclusive, para o telespectador, fala assim, como é que eu previno essa doença aí? Não tem como prevenir isso, não se sabe, mas isso é um sinal de que se a parte intestinal, se a alimentação está adequada, você minimiza a chance de desenvolver algumas doenças que normalmente vêm lá na terceira idade, como o Parkinson, como o Alzheimer. Então, são doenças que não tem como você prevenir, ninguém conhece a prevenção porque não sabe a causa exata do que é. Mas existem sinais. Esse é mais um sinal. O indivíduo que tem doença de Parkinson, anos antes, todos eles têm algum tipo de problema de ordem intestinal. Então, pode ser um sinal, inclusive, para você informar para o seu clínico na hora da consulta de rotina. Fala, doutor, estou com problema de ordem intestinal, né? Eu ouvi dizer que tem relação. Pode ser que seja um indicativo para você. Perfeito. Falar um pouquinho da depressão. Doutor, depressão é um tema tão pedido aqui no Consulta sempre. É uma outra possibilidade ou esse é mais acertado? Não, os ratinhos, olha só, os ratos com depressão e ratos sem depressão, colocam esses ratinhos para nadar numa piscina. Os ratos que não têm depressão, eles nadam, eles lutam para sobreviver o dobro de tempo. Os ratinhos que são depressivos, eles se permitem perder a vida, mas eles não lutam pela vida. E aí eles fizeram o mesmo processo. Pega o ratinho que tem a microbiota boa, introduz no ratinho que tem a microbiota ruim, e esse ratinho melhora, fica com as mesmas características. Pegaram a microbiota do ratinho doente e colocaram no intestino do ratinho saudável, e o efeito também é o mesmo, induz o organismo bom a se comportar de forma ruim, então altera. Então isso está dentro das pesquisas já quase que fechado, de que a questão da microbiota influencia sim na questão do humor. E tem a questão da serotonina que a gente já abordou. Aumenta a serotonina, aumenta o humor da pessoa, melhora o humor. O tratamento medicamentoso para a serotonina, que os médicos psiquiatras indicam, ele age na comunicação de um neurônio com o outro e mantém a serotonina ali entre os neurônios por mais tempo. Então o indivíduo tem uma falsa sensação de que está bem, porque a serotonina, que está em baixa, está ali por um período maior. Qual é o ideal? O ideal é você aumentar a sua produção de serotonina, que aumenta com a alimentação, né? Com o exercício físico. O cérebro produz, mas não é suficiente a do cérebro. Só um detalhe a mais, as mulheres têm serotonina menos que o homem. Isso justifica o fato de que as mulheres têm uma incidência maior de transtorno de comportamento, principalmente depressão, do que o homem. O homem tem 100% de serotonina, a mulher tem 60% da serotonina do homem. Ponto negativo para a mulher.
Ela tem vários pontos, né, doutor, que a mulher É fica mais defasada. A sorte é que a gente vai mais ao médico. Exatamente. A gente se preocupa mais com a saúde, e a gente acaba encontrando Mas, até olha só, vocês vivem saída, mais. né? Vocês Sim. vivem mais. Né? As mulheres têm mais problema de humor, sentem mais dor, porque a serotonina tem uma relação forte com a dor. É isso mesmo, a mulher sente mais dor, né? Não, homens, olha só, na sala de aula, tem uma sala de aula com 100 alunos. Eu pergunto, qual rapaz aqui sente algum tipo de dor? Nenhum levanta a mão, nenhum. Aí eu inverto a pergunta e falo, qual mulher aqui não sente nenhuma dor? Nenhuma levanta a mão, quando levanta uma ou duas. Então, a maior parte das mulheres sentem, de alguma forma, algum tipo de dor. Uma das explicações é por conta da serotonina? A baixa serotonina. A serotonina regula as vias de dor que chegam no cérebro. Como é que a gente aumenta a serotonina, então? Alimentação. Então, precisa alimentação com triptofano. Só não pode exagerar no chocolate, né? Mas o chocolate aumenta também. Mas o chocolate tem outros complicadores. A gordura, tem o excesso de açúcar. Tá. Então, o ideal é a alimentação que vai induzir isso para você. As massas normalmente fazem isso, o chocolate faz, o ovo cozido faz. O ovo no geral faz, né? Mas o ovo cozido a gente sugere. O ovo cozido é por conta da salmonela que a gente elimina. Então, tem gente que, mas se eu consumir ovo cru, corre o risco. Né? Então, o ovo cozido. Aí o ovo frito? Também, mas tem a fritura. Então, o ideal é o ovo cozido. As nozes e os frutos do mar vão auxiliar nesse processo para aumentar a taxa de serotonina e você se livrar da depressão. E qual é a substância produzida quando a gente pratica atividade física? Olha, produz algumas substâncias, dopamina, que é a substância do prazer, né? O analgésico fisiológico do nosso organismo é produzido também quando você faz exercício físico, libera a adrenalina, o organismo fica funcionando muito bem, né? E há a tendência de baixar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, cortisol, atrapalha inclusive o funcionamento do cérebro, a área da memória. Sabe quando você tem aqueles apagões, alguém te pergunta algo que você sabe e você sabe que você sabe, mas você não consegue lembrar, você está nervoso naquele momento, o cortisol está atrapalhando o funcionamento do seu cérebro, você não consegue resgatar a sua memória. Isso a longo prazo pode danificar áreas específicas do cérebro, levar à crise de demência. Alguns autores até sugerem que isso pode ser um precursor da doença de Alzheimer também. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre o Alzheimer e vou deixar para o próximo bloco também a história de fazer atividade física. Sabe aquele dia que você não está com vontade? Aí muitas pessoas se obrigam a fazer, né? Porque a gente tem a recomendação de fazer atividade física e parece que é a todo custo, mas o doutor vai explicar se é uma questão importante de se levar em consideração, primeiro, a atividade que você gosta e outro, o dia que você está, de fato, com vontade de fazer aquela atividade física. Daqui a pouco o doutor explica pra gente, mas vamos lá. É verdade, doutor? Sai daí, então, que a gente vai falar de Alzheimer e dessa questão da atividade física. É verdade que o consumo de antibióticos interfere no funcionamento da nossa microbiota intestinal? Interfere sim. Nós estamos falando da microbiota, são bactérias. Os antibióticos matam as bactérias. Então, se você faz um tratamento prolongado com antibióticos, aí entra um ponto importante que o Ministério da Saúde proibiu a compra de antibióticos à revelia nas drogarias. Isso é um ponto muito importante, né? Que isso tem que ser vendido apenas com prescrição médica. O antibiótico, ele vai lá melhorar a garganta da criança, mas ele vai combater, ele vai matar a microbiota que existe no intestino. Os micro-organismos que estão lá no intestino e que ajudam o funcionamento do intestino, elas vão morrer. E aí tem um problema. Isso até repovoar novamente, isso pode demandar um tempo e isso pode trazer complicações. Intestino e sono, doutor. Essa entrevista é cada vez mais esclarecedora. Tem a ver? Tem a ver por conta da serotonina. A serotonina, ela é a base para a produção da melatonina. Eu disse para você que é produzida 80% no intestino. Tá. Se eu tenho serotonina na circulação, a glândula pineal do cérebro, aquela que controla o sono, ela pega a serotonina, transforma em melatonina que vai induzir o seu sono. Agora, se você não tem a serotonina, essa glândula não consegue produzir o hormônio do sono. Então, uma coisa
está relacionada à outra. Não diretamente, mas indiretamente, pela produção da serotonina. Se eu tenho serotonina, eu durmo bem. É uma característica do indivíduo que tem depressão. Ele tem depressão porque não tem serotonina. E de bandeja ele tem uma insônia também, não consegue dormir. Coisas que estão relacionadas umas com as outras aí. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, a nossa telespectadora mandou uma pergunta seguinte. Ela conta que tem problemas no intestino, sempre precisa retirar pólipos. Ela não fala tamanho, nada disso, mas diz que precisa retirar. Te pergunta se isso pode ser um problema, se tudo que a gente está falando aqui hoje, quem tem pólipos, é um sinal de que a microbiota não funciona bem e que se ela poderia melhorar isso. Olha só, eu não tenho essa resposta para lhe dar, mas a sugestão é que você procure um especialista, porque isso não é normal. Armazenar isso na parede intestinal significa que as coisas não estão funcionando bem. Então, a sugestão é, procure o seu especialista, explique isso daí para ele direitinho e se não estiver satisfeito com a explicação de um, procure mais. Não confie na ideia do primeiro, mas tem que encontrar a fonte disso daí, ok? Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo, eu estou te esperando, a gente vai aprender um pouquinho mais no próximo bloco sobre o Alzheimer, o que dizem as pesquisas, os estudos em andamento. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o intestino, nosso segundo cérebro. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Igor Duarte, fisioterapeuta, também neurocientista. Você que está em casa já sabe, pode participar do programa ligando para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Também eu espero a sua participação. Pode mandar através das mensagens particulares ou então escrever na última foto. Mesmo que ela não esteja atualizada, escreva por lá, que eu fico sempre conectada por aqui. Volto para o bate-papo com o Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta, também neurocientista. Doutor, vamos falar um pouquinho da doença de Alzheimer? Tem novidade? Vamos lá, tem algumas novidades. Primeiro, uma novidade ruim, já atingiu a marca de 1,6 milhão de pessoas só no Brasil diagnosticada com a doença de Alzheimer. Isso é muita gente, sabe? E a expectativa é que da Organização Mundial da Saúde é que o Brasil lidere o ranking de Alzheimer no mundo inteiro. Isso é uma notícia extremamente ruim para nós brasileiros. Isso pode ter uma relação com uma série de fatores, inclusive fatores alimentares, fatores sociais, fatores que envolvem políticas públicas, né? Isso está levando a nossa população a envelhecer e envelhecer carregando a demência de Alzheimer. Isso é um ponto muito ruim com relação à doença de Alzheimer. A gente sabe que o Alzheimer, ele mata as células do cérebro, que são os neurônios. Então, nós perdemos cerca de 2 a 9 mil neurônios por dia. Parece ser um número muito grande, mas se você fizer um cálculo, vai ver que isso não dá 0,5% dos 86 bilhões de neurônios que nós temos. Então, a natureza, sabendo disso, que nós perdemos muito neurônio, ela fez neurônios demais, nós temos neurônios em excesso. O problema é que, por algum motivo, esses neurônios começam a morrer, e a morrer de uma forma desordenada. Existe dentro da membrana do neurônio, existe uma estrutura chamada de neurofibrila. Quando o neurônio morre, libera isso dentro do cérebro, ela se enrola toda e ela vai fazer mal para o neurônio vizinho. E aí, se o neurônio vizinho morre, libera mais dessa substância que vai danificar uma massa maior. Aí eu tenho uma perda acentuada de neurônios. Essa é a grande característica da doença de Alzheimer. A morte de neurônios e a morte precoce de neurônios. Que existem várias teorias com relação a essa morte de neurônios, né? Tem algumas técnicas de tratamento, daqui a pouco eu vou falar uma específica, que aqui no Brasil a gente está desenvolvendo, não eu e a minha equipe, mas pesquisadores brasileiros, que é um sinal muito importante e uma nova luz para o brasileiro, para o portador da doença de Alzheimer. Fizeram já estudos em ratos
E essa substância que o nosso próprio organismo produz consegue reverter boa parte dos sintomas da doença de Alzheimer que existe no rato. Então, quem sabe, num futuro não muito distante, tenhamos algum tipo de tratamento realmente efetivo para bloquear a progressão da doença de Alzheimer, produzida aqui no Brasil. Doutor, a gente fala bastante sobre as conexões que o nosso cérebro faz, né? Então, se você perdeu algum objeto, a gente costuma fazer o caminho dele. Não, peraí, eu entrei, deixei a chave aqui, depois eu caminhei até a cozinha. Quem tem doença de Alzheimer não consegue fazer essas conexões? Não consegue mais. A área que aprende do cérebro chama hipocampo. É a área que nós aprendemos através do hipocampo. A informação entra pelo ouvido, pela visão, chega no hipocampo e o hipocampo vai determinar a área onde ela será armazenada. Esse hipocampo no Alzheimer é onde inicialmente é danificado. E aí o doente de Alzheimer não consegue lembrar de coisas do dia a dia. Mesmo ele se esforçando, ele não consegue mais ir lá resgatar. Mesmo fazendo o caminho, que é uma estratégia interessante para buscar a memória, ele não consegue. Onde deixou a chave, se tomou banho, se alimentou hoje. Mas o curioso, que aí as pessoas falam, mas por que lembra de coisas do passado? Que área do cérebro? Porque a área onde armazena é na superfície do cérebro, que chama de córtex cerebral. Esse córtex cerebral armazena a memória permanente, a memória de longo prazo. Essa memória, sabe as coisas do passado? Essas coisas que teve um apelo emocional muito forte, coisas que você conviveu com a sua família, tudo isso fica armazenado no córtex. O córtex do Alzheimer será danificado, mas numa fase mais tardia da doença. Inicialmente, ele não perde essas informações. Então, o doente de Alzheimer não lembra onde deixou as coisas, não lembra onde deixou a chave, mas ele se lembra de todas as coisas do passado, porque são memórias diferentes e estão armazenadas em áreas diferentes. Mas com o progresso da doença, essa memória do passado também ele perde, e essa é a parte muito triste da doença, que a pessoa deixa de saber quem ela realmente é. Ela perde literalmente a identidade. Essa é a parte muito triste da doença. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, a gente deve partir, você falou números altos, né? Então, que chamam bastante atenção de pessoas com Alzheimer no Brasil. A gente deve partir do pressuposto, da ideia de que se vivermos o suficiente, então se vivermos muito, teremos Alzheimer, e a partir daí, então começar de agora a fazer o que a gente pode chamar de prevenção, né? Que o doutor vai falar mais sobre exercícios, enfim. Mas a gente deve partir dessa ideia de que teremos, então vamos cuidar para não chegar lá. Hoje é difícil você ver um idoso, então com mais de 85, 90 anos, eles costumam apresentar alguns sinais de demência. Não tem certeza se é Alzheimer, mas eles apresentam alguma demência. Nós vamos viver mais, nós vamos viver até 90, 100 anos, porque a medicina hoje está avançada e está dando informações para a gente viver mais. Como a Denise bem colocou, você não tem como prevenir a doença, mas tem como retardar o aparecimento dos primeiros sinais. Como? Estudando, você fazendo viagens, aprendendo uma segunda língua. Tudo isso retarda o aparecimento da doença por 5 anos. Então, quanto mais atividade intelectual você tem, menor as chances da doença aparecer de forma precoce. É verdade, doutor, que a atividade física a gente já sabe, é excelente para a saúde. Não tem um especialista que vem aqui e não fale sobre a importância de fazer atividade física, que é para saúde mesmo. Independente se você quer perder peso ou não, ganhar massa muscular, tem que fazer atividade física. Mas tem uma atividade física para o Alzheimer faz diferença? E outra, aquela perguntinha que eu deixei antes da gente ir para outro intervalo, no bloco anterior ainda deixei essa pergunta para você. É importante fazer atividade física que a gente goste? Sim, Denise. 2 pesquisas, uma envolvendo animais e outra envolvendo seres humanos. Fizeram com ratinhos e colocaram o rato para fazer a atividade que ele gosta, que é andar naquela rodinha lá. Depois pegaram o ratinho e colocaram o ratinho para nadar, que teoricamente é o mesmo exercício. Então, o ratinho, quando anda na rodinha, que ele gosta, a área do cérebro, que chama hipocampo, que é onde acomete inicialmente o doente de Alzheimer, aumenta de volume, ou seja, produz novos neurônios.
Quando ele faz a natação, que é o mesmo exercício, o mesmo gasto calórico, diminui o número de neurônios do hipocampo. Então chamou a atenção de que forma? Não é o mesmo exercício? Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é uma. O rato gosta de fazer aquele exercício da rodinha e o rato não gosta de fazer a natação. Então, se você fizer o exercício que você não gosta, isso vai ter um impacto negativo em você. Um outro estudo brasileiro, eles avaliaram os trabalhadores no corre-corre do dia a dia, sabe? A gente sugere, inclusive a Organização Mundial da Saúde sugere que você dê 10 mil passos todos os dias. Então foram analisar a saúde dos trabalhadores e os trabalhadores conseguem, com o corre-corre andando, sobe e desce onde trabalha, atingir essa meta, mas ainda assim tinham problemas de saúde. Eles foram verificar outras pessoas que fazem atividade física, mas agora não mais na correria do dia a dia, e sim atividade como lazer. Então, a saúde dessas pessoas é muito superior à das pessoas que fazem o exercício durante o estresse do trabalho. Fazer exercício é bom, mas se você fizer o exercício num período de descanso ou nas férias, com quem você gosta, isso tem um impacto muito mais positivo para a sua saúde. Agora, tem que encontrar também a atividade que gosta e o momento que está mais ideal aí para você fazer atividade física. Porque levantar todo dia e falar que não quer fazer nunca aí não dá, né, doutor? Não, aí vai falar assim, mas eu não encontrei o exercício que eu não gosto. Não gosto de nada. De repente você gosta de dança, Tá. vá fazer dança, vai andar de bicicleta. Hoje eu não quero fazer exercício. Não faça. A sugestão é que você não faça nesse dia, porque vai, ao invés de ajudar, ele vai causar estresse. Quando causa estresse, libera cortisol, que tem uma série de problemas do seu organismo. O ideal é fazer quando você está extremamente bem, principalmente em momentos de lazer. Tem uma pergunta aqui que é interessante. A gente acha que o Alzheimer não é contagioso, mas chegou uma pergunta nesse sentido. Olha só, até onde sabe não é, mas pesquisadores encontraram vírus da herpes dentro do cérebro na área do hipocampo de pessoas que morreram de Alzheimer. Aí, mais uma questão sobre a doença. Como nós, da neurociência, sabemos muito pouco sobre a doença. Estamos atrás do conhecimento. Então, todas as informações são bem-vindas. É precoce dizer para você que o Alzheimer é contagioso, que você vai adquirir o Alzheimer se você viver em convívio social. É muito precoce dizer isso. Mas já há indícios, sim, de que o vírus da herpes já alojado nessa área do cérebro chamado hipocampo. De repente... Tem muito ainda a ser desvendado sobre a doença, né? Muito. Nós sabemos muito pouco sobre isso. Sabemos pouco. A expectativa é que nos próximos 5, 10 anos tenhamos mais informações. E essas informações, elas vão se completando até que consiga chegar. E é isso que nós temos a expectativa, de que consiga, de verdade, descobrir o verdadeiro causador e a química que possa combater aquilo. Então, a gente tem uma expectativa agora com o tratamento desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pode ser um tratamento bem E esse tratamento eficiente. que você falou do Alzheimer, que chegou a hora da gente falar desse tratamento, ainda vai se tornar um remédio, é isso? Ainda não, mas a expectativa é que sim. Olha só, na Universidade de Harvard, eles descobriram um marcador, um sinalizador, que é um hormônio, eles deram o nome de irisina. Essa irisina, ela de alguma forma sinaliza para o cérebro que o indivíduo está fazendo exercício físico. Eles utilizaram isso para tratamento de obesidade, deu certo, né? E a Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu isolar essa química e ela fez o teste com animais. Então, os animais que fazem exercício físico têm uma melhora nos sintomas da doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer precisa fazer exercício físico, então, tem que, claro, acompanhado de um especialista. E ofereceram a química para o ratinho, injetaram essa química na circulação do ratinho e o rato melhorou com essa química também. Olha só, é uma química que o próprio organismo produz. Então, de repente, essa química possa virar um medicamento que venha combater os sintomas da doença de Alzheimer com o mínimo de efeito colateral. Esse é o grande problema dos medicamentos, o efeito colateral, que algumas vezes ele alcança o objetivo desejado, mas ele altera uma série de outros funcionamentos no organismo.
Essa substância, a irisina, tem um forte potencial de se transformar num medicamento e no futuro vir a combater os problemas relacionados ao Alzheimer. Isso foi descoberto aqui no Brasil. Bacana. As pesquisas aqui no Brasil, elas vêm acontecendo, né? Bem, temos muitos neurocientistas excelentes aqui no Brasil, renomados no mundo inteiro, né, que muitas vezes eles ficam isolados nos seus laboratórios, a gente não tem acesso a eles, nem às suas informações. Mas sempre tem publicações, principalmente em revistas excelentes da área da ciência, como a revista Nature, sempre publica algo relacionado a algum tipo de descoberta ou algum tipo de novo tratamento, de nova possibilidade. Então, quem está relacionado à ciência tem sempre as informações. Se vocês não têm, a gente sempre vem aqui trazer essas novas informações para vocês. Claro. Doutor, a gente vai partindo para o final da entrevista. Essa atividade física, para quem tem a doença de Alzheimer, e aqui eu estou imaginando idosos já debilitados, às vezes com fraturas, já cirurgias de fêmur por conta de fraturas, enfim, pode ser a fisioterapia? Bom, eu sugiro que seja por conta desse contato mais próximo do profissional fisioterapeuta. Poderia ser feito em casa, poderia ser feito sozinho no parque, mas são pessoas que normalmente já estão com a parte intelectual comprometida, então o ideal é não deixar sozinho. Tá. Então, vá ao seu fisioterapeuta, existem exercícios específicos, com dose, com características específicas para cada caso. Entendeu? Então, a ideia é que procure esse profissional, mesmo porque não pode estressar o paciente. Então, tem um limite de exercício também. A gente falou que exercício, ele é bom mesmo, não tem nada contra exercício. Porém, se estressar o paciente, e pode acontecer do paciente não querer fazer atividade ou não fazer aquela atividade, você pode atrapalhar ao invés de ajudar. Modular a atividade física do paciente de Alzheimer, tanto na intensidade quanto no tempo, né? Correto. Porque às vezes estava gostoso até ali os 20 minutos, correto. Depois não vai mais pra frente. Não, depois eu não quero mais. Aí não adianta fazer porque você vai provocar um estresse, isso vai trazer efeito negativo ao invés de positivo. Doutor, rapidinho, um minutinho para você dar uma dica para quem está em casa, claro, quer viver bastante e com a memória boa. Olha, você vai viver bastante. Você tem que ativar bem a sua memória. Então, a falta de atividade intelectual é uma das justificativas para as pessoas desenvolverem demências, entre elas a doença de Alzheimer. Volte para a faculdade, aprenda instrumentos musicais, uma nova língua, e você terá uma vida longeva e sem nenhum tipo de demência. Eu vou passar os contatos do doutor. Tem telefone, você pode se comunicar através do WhatsApp 11 95450 3737. É bem simples. 11 95450 3737. Tem o Instagram do doutor também, sempre com bastante informação, que é @dr.igorduarte. @dr.igorduarte. Doutor, volte outras vezes, volte com novidades, volte para contar pra gente o que acontece no mundo aí da neurociência e manter a gente sempre atualizado. Volto sim, é sempre um prazer estar aqui. Quando chamar, eu venho. Um grande abraço ao amigo espectador. Muito obrigada, viu? Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco. Tenha um excelente fim de tarde e a gente se vê amanhã. Tchau!